Percebam que, se a linha está reta, ou significa zona de conforto, é porque você está morto. Você não está crescendo. E a juventude pega essas frustrações, a juventude de hoje principalmente, e transforma em luto. E naquele luto, por mais simples que seja o problema enfrentado, começa a negar, começa a ter raiva. E assim vai descendo a curva. Medo, culpa, e chega lá embaixo, onde começa a depressão. Acreditamos, pensamos, tomamos certas coisas como verdade, queremos estar em vez de ser. Vive um mundo hipotético que pode nunca existir, e a gente se faz novamente essa pergunta, agora de uma maneira diferente. Serei feliz apenas em um mundo melhor? Só se o mundo for melhor é que eu serei feliz? Mas ser feliz não é uma escolha? Eu não escolho ser feliz? Eu escolho ser bom? Eu escolho ser caridoso? Eu escolho ser gentil? Eu escolho acordar de manhã e sorrir? Percebam que pessoas que vivem muito uma taxa alta de frustração são mal-humoradas. O bom humor é um bom indício de que você está reagindo, ou seja, você está agindo. O mau humor significa que precisa melhorar o quanto antes, porque vai melhorar seus níveis de serotonina sem você imaginar, exercício físico e assim por diante, uma boa noite de sono, etc, etc. E esta questão que eu fiz aqui, ela se encontra no livro dos Espíritos. É a de número 394. É uma das maiores perguntas de O Livro dos Espíritos. Ela tem 4 etapas, essa pergunta, é como se fosse 4 parágrafos. Kardec pergunta aos espíritos. Logo em seguida ele faz um comentário. Depois ele tece um comentário dando um exemplo. Logo em seguida ele refaz a pergunta para depois os espíritos responderem. A primeira vez que eu me deparei com essa questão é quase 40 anos atrás, quando eu iniciei o Espiritismo. Iniciei jovem. Não tinha compreensão, e mesmo que lisse o Livro dos Espíritos, não teria tido uma interpretação coerente. É necessário você ler o Livro dos Espíritos sozinho, mas é mais importante ainda você ler em grupo, estudar. Você vai aprender muito mais. As casas espíritas oferecem esses cursos. É bom participar de um grupo de estudo, vai ajudar bastante você a entender. Há 40 anos atrás, praticamente, quando me deparei com essa questão, era uma casa espírita que eu passei a frequentar já no início da minha iniciação dentro do movimento espírita, e a reunião mediúnica era aberta, pública. É como se tivéssemos todos nós aqui, a mesa aqui à frente, os médios e os espíritos ali se manifestavam, e a gente ficava em silêncio, em oração silenciosa, participando. Assim era o espiritismo naquela época. Hoje as reuniões mediúnicas geralmente são privativas, porque é necessário que você participe de estudos, se envolva com os trabalhos da casa, mas naquela época era dessa forma. E pela primeira vez eu me deparei com essa questão. Antes mesmo de passar agora para vocês, como está lá no Livro dos Espíritos. Me deparei de que maneira? O médium dá a passagem, ou seja, aproxima-se um espírito de um jovem e ele está revoltado, indignado, blasfema, irrita-se, grita e questiona. Por que me levaram para este local? Provavelmente ele estava se referindo a uma colônia espiritual. Colônia espiritual fica na psicosfera do nosso planeta, a mais conhecida de todos nós, nosso lar, que fica acima, ali onde está o Rio de Janeiro. E ele gritava, desesperado, querendo saber por que ele era forçado a ficar lá. Enquanto o doutrinador esclarecia, dizendo que ninguém o forçava nada. E ele pedia para sair de lá, alegando, as pessoas ali oravam, as pessoas se preocupavam em ajudar os outros, as pessoas se preocupavam em ser útil, em servir. As pessoas não estavam preocupadas em si próprias, nem tinham outras sensações voltadas para os prazeres. Era uma outra realidade. Provavelmente um mundo melhor em uma psicosfera. E eles se irritaram. Então percebam que nem sempre estar em um lugar melhor
vai facilitar que a gente seja feliz. Se isso fosse verdade, bastava a gente ir para uma praia, para algum lugar aprazível, mudar de cidade, ou mudar de relacionamento, seja lá o que for, e nossa vida melhoraria. Não é o que acontece. Mas quando a gente se pergunta, seremos felizes em um mundo melhor? E daqui a pouco eu vou passar a pergunta exata que Kardec fez. A gente precisa entender de que mundo é esse que Kardec está falando. De que mundo é esse que nós estamos nos referindo. E aqui eu coloquei a imagem para vocês do nosso sistema solar, onde mais próximo ali do Sol está Mercúrio, depois em Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os planetas, os 8 planetas do nosso sistema solar. Plutão foi tirado pela ciência como planeta. Está muito distante do Sol e tem uma circulação diferenciada. Acabou sendo tirado de como planeta, mas não importa. Esses mundos aí, cada qual desses planetas do nosso sistema solar tem uma psicosfera. Ou seja, uma esfera espiritual em dimensão diferente, em outro nível de matéria, onde habitam espíritos. Quem já leu o livro Violetas na Janela? De uma jovem Patrícia, desencarnada aos 19 anos, em São Sebastião, uma cidade de Minas. E que pouco tempo depois ela dá notícia através da tia, que psicografa, ou seja, escreve, e diz o que acontecera com ela do momento em que ela desencarna, vítima de uma apoplexia, caíra subitamente e morrera. E ela fala, detalhe por detalhe, de como fora acolhida nessa cidade, dando informações da casa onde ela ficou, do que lhe ocorria. É um livro maravilhoso, já vendeu milhões. E dá detalhes. Essa colônia fica em São Sebastião, em Minas Gerais. As regiões todas têm colônias. A gente acha estranho quando se fala colônias espirituais, parece fantasioso. É porque nós não entendemos ainda, muitos de nós, que a matéria existe em outros níveis. Esses outros níveis de matérias, assim é que está esses mundos espirituais. Assim falados, são dimensões espirituais. E a gente cita aí que todos esses aí têm psicosfera. Há muitas moradas na casa de meu pai, já disseram Jesus. E tendo de uma vez por todas, Jesus nos disse isso e tenho certeza, todos os lugares são habitados. Não é o fato de você chegar em Marte com uma nave, fotografar, não encontrar vida ali, no nosso nível da matéria. Mas esqueceram que a mãe de Chico Xavier, pouco tempo depois desencarnada, psicografa uma carta de uma morta, e relata para o próprio filho quem são os marcianos em dimensões diferentes. Mas nós queremos estudar hoje mundos habitados em um nível de matéria onde possa ter uma nave, verificar e lá ter existência. Isso existe em vários orbes do planeta, não no nosso sistema solar, mas em outros planetas e outros sistemas solares. Kardec, ele fez uma escala de que são os mundos habitados. Isso é muito importante para a gente entender essa questão. A Terra é considerada como um mundo de prova e expiação. Esse é o nosso nível de evolução. Mas a Terra já fora um mundo primitivo. Portanto, existem planetas que são habitados, que são mais primitivos do que o nosso. Não estão na faixa de provas e expiações. A Terra não fora assim, na época dos selvagens, não era um mundo primitivo e aqui não existia vida. Nós evoluímos do ponto de vista moral e intelectual ao ponto de ser considerado como um mundo de provas e expiações. Estamos em uma época de transição planetária. Muitos de nós não retornarão mais para reencarnar no planeta Terra. Quem dizem isso são os espíritos através de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, que traz essas informações e tantos outros. O planeta, na transição planetária, passará para aquela próxima etapa, regeneração. As pessoas regeneradas. O que são pessoas regeneradas? Pessoas que têm uma inteligência emocional melhor e agora já estão começando a desenvolver a sua inteligência espiritual, chamado QS, coeficiente espiritual. Esse mundo de regeneração é a nossa próxima etapa. Mas existem mundos mais avançados que os nossos, que já são de regeneração, onde ali tem espíritos
E eu vou trazer para vocês aqui 2 depoimentos de quem viveu nesse mundo e mandou notícias de lá. O próximo mundo, depois de regeneração, é um mundo de felizes. Espíritos já muito mais evoluídos. Então percebam quanto que nós estamos distantes. E depois do mundo feliz, é um mundo divino ou crístico. É aqueles espíritos como Jesus que já fazem parte da cocriação. Jesus pertence àquele mundo lá, divino e crístico. É o governador do nosso planeta. Está aqui desde a criação. Para chegar a esse nível, é preciso que você já seja um espírito que seja capaz de habitar um desses níveis. Então esses são os níveis de mundo que Kardec deixou bem claro. Então, por curiosidade, vamos trazer informação de nosso sistema solar. Os espíritos assim revelaram, está escrito lá na Revista Espírita de 1858, publicado por Allan Kardec. Nesta dita revista está a informação de uma mulher que conversa e traz informação dizendo que no nosso sistema solar, o planeta mais evoluído moralmente é Júpiter. Aí vocês falam, poxa, velho, deve estar caducando. Muito tempo já no Espiritismo, 40 anos, já deve estar conversando bobagem. Quando nós sabemos no dia de hoje que o planeta Júpiter é um planeta gasoso. As naves estão fotografando lá, deve-se ter um núcleo muito pouco dentro do planeta, é um planeta muito maior do que a Terra, pela foto ali vocês percebem, mas em volta de Júpiter existem várias luas, e agora foram mandado, quem não assistiu, no Fantástico passou, recentemente, uma nave para fotografar e fiscalizar, e vai chegar lá no ano 2026, uma das luas chamada Europa, porque lá tem água, lá tem oceano, provavelmente tem vida. Mas aí pode ser uma vida primitiva, uma vida limitada. Então, no nosso sistema solar, a nível de dimensão, na psicosfera de Júpiter, os espíritos disseram que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Portanto, o Júpiter não é um planeta de provas e regeneração, ou prova e expiação. Não é um planeta também de regeneração, já é um planeta feliz. E olha que curioso, uma senhora que vivera na Terra, fala e responde para Kardec. São várias perguntas, eu só escolhi 3 ou 4 para vocês ficarem curiosos e vai ler, estudarem e verem todas essas respostas. Na internet você acha, coloca lá, Revista Espírita, 1858, você vai achar essa história que nós estamos colocando ali. Kardec perguntou, essa é a 13ª pergunta, são várias, depois dela se apresentar. E ele pergunta, curioso, como é que esse mundo lá? E Kardec indaga. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Pergunta curiosa. A época de Kardec, 167 anos, não tinha o telescópio Hubble. Não tinha como saber. E ela diz, não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. A atmosfera é outra. Curiosamente, na 27 ele pergunta, não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Porque ele havia perguntado quanto tempo os moradores de lá vivem. Nós chegamos aqui há 100 anos com muita sorte, não é isso? Mas a maioria com 70, 80 já embarcou. Faz parte do ciclo da vida se renovar. E ela responde, dizendo, creio que mais ou menos 5 séculos comparado com os dias nossos. As pessoas lá vivem em média 500 anos. Não é utópico? A gente viver 500 anos, seremos felizes em um mundo vivendo 500 anos com os problemas psicológicos que nós temos, a dificuldade que a gente tem de se situar na vida, seria um tédio. Mas nesses mundos as pessoas não têm essas dificuldades. Portanto, esse ciclo de vida lá é diferente. Outra pergunta curiosa. Kardec quer saber, e quem de nós não queria saber? Porque a maioria de nós, a maior parte do tempo, estamos preocupados com o nosso próprio umbigo. Então é bom a gente colocar sabendo se esses mundos têm esse tipo de problema aí. Ó. Então os homens estão sujeitos às doenças? Estão sujeitos às doenças as pessoas que assim vivem um mundo feliz? Resposta, não. Estão sujeitos aos vossos males. Males
boa parte deles provocada por nós mesmos. A própria ciência afirma que a mente age sobre o corpo e danifica o corpo, e vice-versa. 34. Experimentar-se ali o tédio e desgosto da vida? Esta que é a pergunta curiosa, porque nós estamos indagando se seremos felizes em um mundo melhor. Júpiter é um mundo melhor, é um mundo de espíritos felizes. E ali se experimenta o desgosto também? Ela diz não. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Conhece alguém que possa gostar do outro desde que ele não se goste? É o primeiro sintoma em uma relação. Observem bem. Se a pessoa não se gosta, provavelmente ela não gostará de você e nem de ninguém. Quando uma pessoa se autovaloriza, se dá valor, se gosta, é indício de que aquela pessoa tem algo de bom dentro dela, portanto ela pode dar. Damos o que não temos? Damos apenas o que temos. E aí, outra resposta curiosa. Desta vez, não em nosso sistema solar, não naqueles outros planetas. Não posso afirmar que a resposta dada por esse espírito, ele esteja falando de Plutão, que é um planeta que hoje não pertence mais à categoria de planeta do nosso sistema solar. Mas que existem outros planetas já detectados, são chamados exoplanetas, ou seja, fora do nosso sistema solar, já detectados e fotografados. Tem muitos, como Kepler, por exemplo. Inclusive galáxias já estão sendo filmadas, fotografadas e assim por diante. Mas não importa. A resposta dada por esse espírito é curiosa, porque ele não está falando de um planeta especificamente dentro do nosso sistema solar. E é um homem muito evoluído. Uma boa parte de nós não o conhecerá aqui, mas com toda certeza agradece pela sua existência, porque ele é o pai da geografia. Humboldt, Alexandre Humboldt, pai da geografia. Ele era tão famoso à época, desencarnou em 1859. Pouco tempo depois dele desencarnado, fizeram uma homenagem para ele em praça pública na França, no Champs-Élysées. Aquela praça enorme francesa, lotou. Será que ele era reconhecido como um homem culto, nobre e um benfeitor da humanidade? Alexandre Humboldt. E aí vem a curiosidade. Interessante, muito interessante. Ele desencarna no dia 6 de maio de 1859. 7 dias depois da sua morte, Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele se reunia com seus médios, o evoca. Pede a permissão de Deus e a São Luís, que era o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se poderia, a título de instrução, de conhecimento, ter uma palavrinha com Alexandre Humboldt. É possível? E São Luís diz, sim, aqui ele está. E Humboldt se apresenta nessa reunião. E Kardec faz mais de 80 perguntas para ele. Perguntas curiosas, que é muito interessante vocês ir lá nessa revista também, Espírita, de 1859, e darem uma olhada. Curiosas as respostas dadas por esse nome. Olha o que ele diz, entre outras coisas. Já na 12ª pergunta. Lembrai-vos da existência que precedeu a essa que acabais de deixar? Ele não foi o pai da geografia? Não desencarnou? 7 dias depois não foi evocado? Kardec pergunta, quem eras tu? Onde estavas? Quem fora vós? Em outra existência? Olha a resposta que esse espírito dá para Allan Kardec. Sim, ela se passou longe da Terra, portanto ele veio de outro planeta. Ele veio de outro mundo. Ele veio como missão. E depois ele esclarece lá para Allan Kardec que esse planeta ao qual ele vive é tão evoluído. E ele pediu para ajudar a humanidade como missão, contribuir naquilo que ele tinha conhecimento. E fora permitido, e é por isso, olha que curiosidade, já perceberam que em dado momento da nossa história, sempre aparecem pessoas que estão acima da média? Muito acima da média. E também não é diferente em nossos lares. Sempre tem ali um ou outro na família, ou no meio que a gente vive, que está um pouco acima da média, para balancear. Para manter essa balança em equilíbrio.
para ajudar de alguma forma. Então existem os grandes missionários e os pequenos missionários, que cada um de nós temos as nossas missões uns com os outros. E Hammett dá essas respostas. Sim, ela se passou longe da Terra, num mundo muito diferente do vosso. Aí Kardec ficou curioso, como vocês também ficariam, e como eu também fiquei quando eu comecei a ler. Eu li foi tudo de uma vez, de tão curioso que estava. E a gente gosta, né, de ficar apurando essas histórias, mas é bom, só assim a gente aprende. Aí a gente pula logo, quer logo pular para saber o que está acontecendo nesse mundo. Mas aqui está pulando e é bom para que vocês vão lá, votem da 1, da 2, até chegar nessa. É apenas as doses, cenas dos próximos capítulos. Esse mundo faz parte do nosso sistema planetário? É curioso a resposta dele dizer que sim, mas na frente a gente vai perceber que não é bem o nosso sistema planetário por causa da descrição que ele dá desse planeta, que diz que não tem um Sol. Se não tem um Sol, não é do nosso sistema solar, portanto a gente especula que possa ser Plutão. Mas Plutão é só gelo. Mas ele diz que está em um mundo assim que o Sol próprio do planeta, devido ao grau de evolução que ele se encontra. Ele assim fala. Ele diz: está muito próximo de vós, entretanto não podeis vê-lo, porque ele não tem luz própria e não recebe nem reflete a luz dos sóis que rodeiam. Na 18, podereis precisar região do céu onde o mesmo se acha? A época de Kardec, onde não existia telescópio Hubble, não tinha como ele explicar, dar detalhes. Será que você poderia perguntar para os espíritos? Podemos, como fora feita essa pergunta por Allan Kardec aos espíritos, é possível que a humanidade um dia vá se comunicar uns com os outros? E os espíritos vão e dizem que sim. Olha, a época de Kardec é uma questão curiosa, mas ele usa outro termo. Ele diz bem assim: a telegrafia humana é uma realidade. E em breve os povos assim se comunicarão. Aí vocês falam: poxa, esse espírito não conhecia nada. Telegrafia é um telégrafo, é por sinais, conhece aquele o código Morse? Letra A, um toque. Se você jogar a luz, piscando uma vez, mais duas, é letra A, e assim você vai anotando. Ficava nas estações de trem. Era o que tinha de avanço tecnológico naquela época em termos de comunicação. Os espíritos poderiam dizer: não, vai ter um tal de WhatsApp. E aí vocês vão conversar, vai ser uma beleza, vai ter o Instagram. Não tinha como se falar dessa forma. Ficaria muito quimérico, sonhador. O espiritismo teria sido ridicularizado. Então os espíritos tinham que falar de acordo com o linguajar da época. É por isso que ele não é muito específico nas respostas. Ele diz: seria inútil, os astrônomos jamais a conhecerão. Porque o que existia naquela época era astrônomos com aquelas lunetas mais potentes observando os céus. Eram os recursos que se tinha. Hoje, evidentemente, se esse espírito fosse aqui indagado por nós, ou por cientistas que assim conhece, já fotografou boa parte da nossa galáxia, ele seria muito mais específico e mais detalhado. Mas não é assim. A pergunta que eu falei para vocês, de número 394, está lá no Livro dos Espíritos, tem uma curiosidade de olhar. Ele diz: nos mundos mais adiantados que o nosso, perceberam? Nós não somos de provas e expiações, está aqui embaixo. Os mundos mais avançados é o de regeneração ou feliz. Ele quer saber nesses mundos, onde não existem todas as nossas necessidades físicas. Lá nesses mundos não existem. As questões sociais estão resolvidas. E as nossas enfermidades, nesses mundos mais avançados, conforme ali trazido por Hammett, e aquela outra senhora, tanto faz em Júpiter como em outro planeta, não importa onde seja, sendo mais avançado que o nosso, moral e tecnologicamente, com toda certeza. Se o nosso mundo não é tão avançado assim, moralmente, mas do ponto de vista da tecnologia imagine um mundo mais avançado moralmente, o quanto que tecnologicamente não é. Perceberam? Como isso será um disparate comparado conosco? E ele quer saber se os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Nós não temos condições de imaginar aquilo que a gente não vivencia. É muito mais difícil. Geralmente a gente tem que fazer um paralelo com aquilo que a gente vivencia
para entender se é possível que essas coisas acontecendo, a gente vá sentir felicidade ou não. O que diz a psicologia sobre isso? Do ponto de vista de Maslow, que é o fundador da hierarquia, ou criador da hierarquia das necessidades, ele estabeleceu um critério onde praticamente cada um de nós assim se encontra. É a famosa pirâmide de Maslow. Na base da pirâmide ali está a maioria de todos nós. Vivemos apenas preocupados com as nossas necessidades básicas, fisiológicas, comer, beber, dormir. Não há muita preocupação com as relações, não há muita preocupação com o outro, com o crescimento. A maior parte de nós assim vivem, por isso que a base é maior. Em outro nível, uma vez resolvidas essas questões fisiológicas, nossas necessidades, e às vezes você começa a intercalar e começa a dedicar-se, a se sentir seguro, ter uma casa, ter uma relação, começa mais a se fundamentar. E ali, segundo essa teoria, você poderia, uma vez essas coisas estando resolvidas, você dedicar-se mais ao seu crescimento. Ou tornar-se, por assim dizer, mais feliz, desenvolver a autoestima, começar a se autorrealizar, participar, servir, crescer de uma forma. E a gente pergunta, é garantia para sermos felizes se essas coisas estiverem resolvidas dentro de nós? Se assim fosse, na Revolução Comunista ocorrida na Rússia, onde as pessoas passaram a ter casa e trabalho, portanto, a reforma econômica era tida como uma garantia do status de felicidade, não ocorrera. Porque as estatísticas apontam que nesse período, na Rússia, onde mais se cometeram suicídio. A reforma moral, a reforma interior, a mudança promovida dentro de si mesmo é garantia, é aquilo que nós começamos a dizer no início desse trabalho. Eu quero ser melhor, eu posso ser melhor, eu escolho ser melhor, eu escolho ser feliz? Ou eu dependo de algo que me aconteça para que eu seja feliz? É preciso que eu cumpra todas essas etapas? Se assim fosse, pessoas que estão em estado terminal, com CA, em Vitória da Conquista tem uma casa do amor, onde trata de pacientes oncológicos. E certa feita lá, uma senhora já em estado terminal. Portanto, não se preocupava mais com as suas necessidades fisiológicas, necessidades básicas, porque já estava com o pé mais para lá do que para cá. E mesmo assim, essa senhora tinha autoestima. Ela não tinha segurança, nem se preocupava mais com a sua estabilidade social, mas ela tinha um nível de consciência e de autoestima tão grande que quando os parentes iriam lá visitá-la, apesar dela ter um cear no estômago, onde já estava todo corrompido, inclusive com um odor ruim, ela se preocupava. Ela pedia encarecidamente às enfermeiras que a banhassem, colocasse o melhor vestidinho. Ela sentava a cadeira, cruzava as pernas, fingia descascar uma maçã, uma fruta e forçava um belo sorriso. E quando a visita adentrava para visitá-la, surpreendia em achar que ela estava boa. E dizia, nossa, eu pensei que você não estava bem, mas graças a Deus. Mas quando saía daquele quarto, uma lágrima com toda certeza derramava, porque um parente, alguém que estava próximo, que conhecia de perto, avisava a situação dela ruim. Mas essa mulher tinha tanto amor, tanta autoestima, e nada daquelas coisas, das necessidades básicas precisava ser resolvida, mas ela tinha. Então não é isso que faz a gente ser feliz. Se isso não for verdade, este homem também é um exemplo. A gente pode citar aqui inúmeros. Irmã Dulce ficava 1 hora sentado na cadeira de roda, na cadeira de balanço, de madrugada, para dormir com um pulmão só funcionando. E o restante a trabalhar. A trabalhar ao ponto de descer a ladeira do Pelourinho, estender a sua mão para alguém e dizer, pelo amor de Deus, naquela vozinha dela tão fragilizada, uma esmola para os pobres. Está na biografia dela. Inclusive no filho de Irmã Dulce,
que é impossível você assistir essa cena e as lágrimas não vierem à tona. Isso é correira. Ela estende a mão descendo a ladeira do Pelourinho e, humildemente, vistas baixas, uma esmola, pelo amor de Deus. E alguém, olhando para ela com desprezo, cospe-lhe a mão. Ela não tem um traço, um semblante que demonstre felicidade, revolta por aquele gesto. Ela simplesmente estende a mão esquerda depois de recolher a direita e diz: isto é o que você tinha para me dar. E para os pobres, o que você tem? Como é possível que uma alma como ela, e como tantas outras, que tem esse nível de felicidade já conquistado dentro de si, possa ser comparado com o nosso de achar que o nosso mundo será melhor, ou que será apenas melhor se estivermos em um lugar melhor. Ela não está vivenciando nada disso. Come mal, sofre, tem dores. Chico Xavier sofrera até os últimos instantes. E mesmo quando estava com dores atrozes de tanto escrever carta, psicografar, ajudar, ser intermediário do plano divino para ajudar as pessoas. E ele reclama a certa altura porque somos seres humanos. E é natural. E certa feita Chico diz para Emmanuel: como dói essa parte do meu olho. Como dói o meu corpo, como eu sinto dores atrozes. Estou cansado. Emmanuel observa e logo em seguida diz: e o olho esquerdo como se encontra? Ele diz: o olho esquerdo está bom, então vamos trabalhar com o esquerdo. Mãos à obra. Perceba? O gigante deitado. Médio, espírita, que já na adolescência começou a apresentar uma doença que o paralisou. Nem por isso impediu dele continuar na obra, adaptou uma cama em uma Kombi, deitado, sem poder levantar-se. E imagina que agora, se ele aqui estivesse fazendo palestra para vocês, em uma maca, aqui deitado, falando, trabalhando, servindo. O gigante deitado, Jerônimo Mendonça, um grande exemplo para cada um de nós. Então, a gente com toda certeza, não podemos também dizer que os ambientes favoráveis não vão contribuir. Claro que contribuem. Se fosse assim, a gente tinha que viver sempre com pessoas tóxicas para a gente aprender a crescer? Não. Se as pessoas são tóxicas, se você vive num mundo tóxico, e você não quer ser uma pessoa tóxica, tenha cuidado, se dê valor. Se você não pode cuidar, alguém cuidará daquela pessoa, fará a sua parte, mas não é por isso que você vai ficar se intoxicando e vivendo uma relação tóxica. Nós digamos quando assim se encontra nessas condições. Mas é claro que tudo isso vai facilitar o nosso crescimento. E a gente faz essa pergunta novamente. Nesse mundo melhor, poderíamos então focar mais em nosso crescimento espiritual, psíquico e moral? Quantas vezes a gente se engana com essa pergunta? A gente fica a justificar dentro de nós. Claro, quando eu conseguir estabilizar, tiver minha casa, quando eu conseguir estar numa boa relação, é sempre o se. Amanhã eu faço, amanhã eu consigo, amanhã eu começo. E isso nunca acontece. Ou às vezes não acontece tão cedo. É preciso a dor, como um aguilhão, a nos empurrar para que a gente consiga tomar algumas dessas soluções. Kardec comenta logo em seguida: como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que o habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo. Veja que nós falamos ainda há pouco, a importância de estudar em grupo. Se o mundo é feliz, está acima do regenerado, nós estamos de provas e expiações. Se o mundo é feliz, lá não tem necessidades físicas, lá não tem dores, não tem enfermidades, as pessoas vivem mais para servir. Mas a gente tem que parar para prestar atenção nisso que Kardec acabou de comentar. Mas lá ainda não atingiu a perfeição. E se não atingiu a perfeição, tem alguma indisposição? Se a gente não é perfeito, por mais que a gente esteja vivendo um mundo melhor, ou que a gente seja muito melhor do que nós somos hoje, uma pessoa, quando uma pessoa é capaz de lhe apontar o dedo e você não reagir, simplesmente agir,
uma pessoa que é capaz de transformar o ambiente à sua volta, não importa como você assim seja, mas à medida que a gente vai evoluindo, a nossa consciência também vai ficando mais esclarecida. E coisas que você acha que hoje não é importante, com toda certeza, quando você melhora o seu nível de evolução, você começa a achar que sim. Nas casas espíritas, a gente presencia isso facilmente. Há pessoas que começam a frequentar as reuniões mediúnicas, começam a estudar, começam a desenvolver essa sensibilidade, acham que nunca vão escrever uma carta psicografada, que não verão o espírito, mas sua vida está mudando, você está fazendo uma reforma moral. Então, portanto, essa sensibilidade está modificando e daqui a pouco, olha você fazendo coisa, comunicando-se porque você melhorou o seu nível de vibração. E quantas coisas que a gente acha, que a gente não achava que era importante, que hoje a gente acha e se sentiria mal pelo que fez. Eu próprio fiz uma grande besteira quando era pequeno, que vocês podem ter dar risada e dizer, nossa, que bobagem isso, coisa de criança. Mas depois de crescido você diz, poxa, não deveria ter feito aquilo. Mas fiz. Mas hoje sua consciência pesa. Quando eu era pequeno, e a gente costumava ir com meus amigos, com os parentes, para a zona rural, meus avós tinham roças, a gente costumava passar lá. Então nas férias, aquele menino criado aqui na cidade, ia para lá e queria imitar, evidentemente, que estava lá na vida já, do campo. E eles matavam um passarinho, que era uma beleza. Não erravam um estilingado. E eu com 7, 8 anos, eu ficava invejando. Toda vez que eu dava estilingado, 2 vezes eu acertei meu dedo, no outro acertei um colega, mas nunca acertava um passarinho. E dormia preocupado, menino de 7, 8 anos, preocupado em matar um passarinho. Meu casinho. Mas eu tinha que resolver isso. E não pensei 2 vezes quando cheguei na cidade. Na feira que existia lá próximo da minha casa, vendia passarinho. E eu comprei o passarinho. Coitado, era um pardal. Aquele da cabecinha vermelha. A consciência dói até hoje. Peguei o pardal, amarrei. Junto à pilastra que tinha na casa do vizinho. Não foi na minha casa, que era para a consciência não doer mais ainda. Foi na casa do vizinho. E os meninos disseram, agora você vai acertar, não é possível? Vai ser ruim assim de estilingado. E eu treinei. Puxei o badó com mau gosto. A uma distância como daqui para aquela câmara, tão perto. E errei. Quase que as lágrimas descem. Mas alguém bate as costas, outro pirraio, e diz, tenta de novo. Chega mais perto. E eu me aproximei. Falei, dessa vez eu não erro. E dessa vez eu acertei. Matei o passarinho. Não é bobagem? 7, 8 anos, como a gente pode se sentir culpado por isso? Por uma influenciação, por um capricho, por algo que era natural, mas crescido. Ou você vivenciando uma experiência diferente, você vai achar que é correto aquilo que você fez, mesmo que você entenda o momento que você fez. Olha a evolução acontecendo. À medida que a gente está em um mundo melhor, mais feliz, e nós somos mais evoluídos, o nosso nível de consciência se alerta. Qual a mãe aqui? Qual a mãe aqui que ama o seu filho profundamente? Que fará de tudo por ele? Estará em um mundo melhor, mais feliz, tranquila, servindo, em pleno equilíbrio, e chegar para o mentor dela e dizer, onde anda meu filho? Ah, está lá naquele mundo primitivo, não deu certo ficar na terra não. Já está lá em outro lugar. Pelo amor de Deus, deixe-me lá ampará-lo, cuidá-lo. Permita que eu ali nasça para servir, ser útil. Nós nos enganamos em relação às pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes, não estou aqui depreciando a categoria, mas apenas dando um exemplo. Você vê um pobre carroceiro. Pessoas simples, com vários filhos, cachorros acompanhando as carroças, que cachorro gosta de carroça, que é uma brincadeira. E andando atrás o tempo todo. Naquela simplicidade, honrando, trabalhando. E lá em Vitória da Conquista a gente vê muito disso. Inclusive, já presenciei essa cena quando a gente distribuía cestas no Natal. Eles catando lixo em pleno Natal. Dando exemplo, não se esqueça que ali aquela pessoa simples e ignorante pode estar em uma missão de humildade, com almas endurecidas,
dando exemplo e sendo forte, mantendo eles na linha para persistirem no seu reequilíbrio que é necessário. A reencarnação é uma das maiores terapias, se não a melhor. Só não é a melhor, porque a melhor terapia de todas é o amor, com toda certeza. Kardec, logo em seguida, diz, olha que interessante, para aqueles que ficam imaginando que está no estado de riqueza, em uma zona de conforto, que se essas mudanças ocorrerem, você se sentirá mais feliz. O próprio Kardec já chama a atenção disso nessa mesma pergunta. Como eu disse, é uma pergunta cumprida. Ele diz, entre nós, o rico, ainda que não sofra angústia das necessidades materiais, como o pobre, não estão menos sujeitos a tribulações que lhe amarguram a vida. Quem de nós não passe por esse teste nem peça essa prova? Porque muitos perderão, muitos errarão, não acertarão o alvo. Que pecar significa errar o alvo, se equivocar. Esta é a expressão correta para pecado. Simplesmente equivocar-se, errar o alvo, não fazer o que deveria ter feito. Se você, de repente, ganha em uma loteria, muitos, a primeira coisa que faz é desamparar os próprios parentes ou aquele próximo que está perto de você, ou a mulher, ou o homem. Basta mudar a nossa posição social, a empresa, dar-nos um cargo de confiança, muitas vezes o colega passa no outro dia, como o fulano mudou. É uma outra pessoa. Transformou-se. É aquilo que está dentro de nós, mal resolvido. Acham que isso é a história da carochinha? No BATV. Passou essa reportagem que a gente vai falar agora para vocês. Mas se a gente não tivesse visto essa reportagem, dizia, trouxeram um palestrante que conta lorota. Mas como eu assisti, e eu vi lá, se foi lorota, foi do BATV, não minha. O cara ganhou, há cerca de 30 anos atrás, 25 milhões na loteria. Pobre. Em 5 anos ele não tinha mais R$1. A entrevista estava sendo feita em um bar onde ele não era nem o garçom, ele era o lava-copos, aquele que passa a flanelinha na mesa para tirar os copos de um boteco. A repórter pergunta, onde você mora? Ele na casa de sua mãe, casa própria não, de aluguel. O infeliz, quando ganhara, nem sequer deram uma casa para sua mãe, onde ele, 5 anos depois, após ficar pobre, poderia estar para a mesma casa própria. Ele não tinha feito isso. E 5 anos ele gastou todo o dinheiro. E vocês falam bem assim, a maioria de nós, com certeza, se fosse comigo não aconteceria. Não tenham tanto essa certeza. Nós temos tantas certezas, à medida que a gente somos provados, experimentados, a gente vai ver que essas certezas não existem. E quais são as tribulações que a pessoa pode passar pela riqueza? Adaptar-se a essa nova realidade é olha exemplo. O cara não se conseguiu se adaptar, ficara milionário e de repente tudo fora por água abaixo. Não precisa contar os detalhes, vocês já fazem ideia do que ele deve ter feito para ele ter gastado esses 5 milhões praticamente em cada ano. Problemas de saúde mental são resolvidos com a riqueza? Se fosse assim, quem estivesse numa estabilidade social melhor, não tinha problemas emocionais, onde a gente vê que talvez onde se mais tenham. Se comparar com o outro, gera inadequação, inveja, status. Daqui a pouco a minha casa é linda, mas é preciso que eu tenha uma casa melhor, porque o meio em que vive alguém já tem uma casa parecida. E você começa a entrar no processo de neurose. Muitas coisas vão surgir na sua vida porque você não vivencia aquilo. Isolamento leva à solidão. Você começa a ficar preocupado, parentes se afastam. Muitas vezes você tem uma bela casa. Não vamos citar aqui os artistas, mas vimos recentemente uma reportagem de alguém que é tão famoso. A gente não gosta de citar nomes porque é uma situação chata estar falando de alguém, embora se tornara pública, ela viera a falar na televisão, em uma mansão tão grande que tinha até um viveiro dentro da casa. Imagine uma casa tão enorme que tinha até um viveiro. Parece estar morando num paraíso, sozinho. Bilionário. E Kardec, por fim, pergunta, novamente. Por isso que eu disse, é uma pergunta comprida, merece ser estudada. Ora, pergunto se, na sua posição, os habitantes deste mundo não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para a comparação. E agora, o que eu disse para vocês fora suave,
fora tranquilo. A resposta dada pelos Espíritos fora curta, breve. Vou colocar aqui agora para a gente ver juntos. E dolorosa, ríspida, séria. E que vocês vão agradecer até por eu ter dito de forma mais suave. Porque os Espíritos disseram de forma muito dura para o mal entendedor. Ele diz: a isto preciso dar duas respostas diferentes. Aí a resposta dada pelos Espíritos. Há mundos entre aqueles de que falas, em que os habitantes situados, como diz, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidades. Mesmo em mundos felizes, mais adiantados, há desgostos e infelicidades, porque a gente não consegue conviver com a infelicidade dos outros mundos e assim por diante. E causa isso dentro de nós, mas é de forma relativa, sutil, e não como a gente está falando. Para encerrar, fica esse questionamento que possamos fazer nesta noite. Estamos preparados para sermos felizes em um mundo melhor? Ou apenas seremos felizes se esse mundo for melhor? Ou devemos nos preparar para sermos felizes? Queremos voltar a este planeta e continuarmos fazendo parte da sua história e nessa sua transição, passando para um mundo de regeneração e aqui a gente estiver? É preciso que a gente faça alguma coisa. Então, comecemos já a fazer com este mundo, que este mundo fique cada vez melhor. Muito obrigado a todos.